Olá a todos! Então, como é que vocês estão? Por aqui tá tudo bem, graças a Deus. Hoje nós vamos dar prosseguimento então às nossas aulas, podemos dizer assim. Então, acho que foi no vídeo 2 que a gente conversou um pouco mais sobre o que é programação, o que a gente faz com isso, para que serve isso. E lá, naquele vídeo, a gente aprendeu que programar é simplesmente nós darmos instruções para o computador executar algo, né? Executar uma ação que nós precisamos. E, então, partindo desse princípio, a gente vai começar a ampliar mais esses conceitos, já obedecendo aquele roteirinho que a gente viu no vídeo passado, né, que era sobre as bases da programação. Então, hoje a gente vai dar prosseguimento a isso e aí a gente vai ampliando cada conceito e conceitos chaves no geral, para que a gente possa, então, dar prosseguimento aí no nosso aprendizado, tá bom? Então, vamos seguir com isso. E aí, hoje, a gente vai ver, então, algoritmos e as variáveis e tipos de dados. Ok, então, só para ficar, assim, um pouco mais ilustrativo na nossa memória, veja aqui comigo. Ok, nós, então, programamos, não é? Damos instruções ao computador para que ele execute algo que nós precisamos, certo? Aí, hoje, a gente vai focar nessas instruções. Faz sentido, né? Se eu quero programar, então eu preciso focar nas instruções que eu quero passar para o computador. Instruções essas, né, que são os códigos, certo? Só que antes dessas instruções se transformarem efetivamente em códigos, eu preciso pensar na lógica disso. Como que eu vou construir? Então, veja comigo. Eu tenho um problema ou um objetivo, né, de construir algo. Eu quero resolver um determinado problema. E eu preciso, então, pensar numa solução para isso, certo? Eu não posso simplesmente, quer dizer, poder eu posso, mas não é aconselhável, não é? Que a gente simplesmente pegue o problema e já transforme em código. Porque uma hora ou outra aquilo pode quebrar. E isso pode ser mais árduo para você. Às vezes a gente tem essa resistência, não é? De sentar e pensar e escrever e anotar, porque a gente já quer logo passar para o código, certo? Mas é necessário que a gente passe esse tempo, e não é perca de tempo, é a gente simplesmente afiar o nosso machado. Você já ouviu essa expressão? Então, ao invés de nós pegarmos e já irmos tentar cortar a árvore com um machado sem afiar, não é? No caso, machado cego, a gente vai fazer muito mais esforço com esse machado e vamos fazer muito mais força, vamos levar muito mais tempo, vamos ficar muito mais cansados, muito mais estressados. É muito melhor a gente sentar, antes de tudo, afiar o machado, passar esse tempo afiando o machado e depois, então, a gente ir lá e cortar, que vai ser muito mais fácil, vai ser muito melhor. E, então, lembra que eu falei que a gente ia ampliar um pouco mais as coisas? Então, ampliamos o conceito de programação. Agora, vamos ampliar um pouco mais o conceito de instrução, que foi o que a gente acabou de falar. É construir essa lógica, é um roteiro que a gente vai construir antes. E esse roteiro é o que chamamos de um algoritmo, que nada mais é, ampliando agora o algoritmo também, que uma sequência finita de passos, certo? Em que a ordem desses passos importa e deve ser seguida. E é necessário também que não tenha lugar para ambiguidade. A gente tem que se lembrar que a gente não está falando exatamente com o ser humano.
Ou seja, na nossa linguagem, a gente tem várias palavras e expressões que elas têm sentidos duplos, não é? Podem ter uma palavra ou uma expressão pode ter vários sentidos, mas nós, como seres humanos, nós aprendemos a interpretar aquela expressão, aquela palavra, conforme onde ela está, né? Conforme a circunstância. Mas o nosso computador, ele não sabe fazer isso. Então tem que ser, se uma coisa é quadrada, se é preto, se é branco é branco. Então assim, não pode ser algo assim que dê essa margem para ambiguidade. Tem que ser algo assim muito mais focado exatamente no sentido que você quer trazer. Exatamente naquilo que você quer que o computador compreenda e que ele faça. Então é isso, ampliamos o conceito de programação, ampliamos o conceito de instrução e ampliamos agora o algoritmo com o seu conceito e vamos dar só mais uma ampliadinha aqui no algoritmo para nós vermos que tem duas formas de fazer um algoritmo. Então aqui nós temos o pseudocódigo e o fluxograma. Então, no pseudocódigo, a gente pode escrever essas instruções, né, que a gente está falando, com a nossa linguagem normal, certo? Como eu tô falando aqui com vocês. Só que daquele jeito, né? Passo a passo, bem certinho, sem dar espaço para ambiguidade e tudo mais. Ou, porque eu também posso fazer os dois, e é até bom que eu faça os dois, principalmente nesse início agora, para você ir entendendo melhor. Eu posso representar isso através de um fluxograma, né? Que nada mais é do que essa representação de uma forma um pouco mais visual, digamos assim. E ali é possível que eu veja mais, de uma forma mais ampliada, o caminho que a minha informação percorre. Então, já que nós estamos já terminando essa parte, não é, dessa construção da lógica e passando agora para o código, a gente tem que entender, então, como que funciona a construção desse código. E um dos primeiros conceitos que são essenciais da gente entender é o conceito de variáveis e tipos de dados. Tá, mas por que isso é necessário? Por que eu preciso entender sobre variáveis e tipos de dados? E mais que isso, por que eu preciso declarar variáveis quando eu começo o meu código? Enfim, quando eu vou construir o meu código? Bem, a gente sabe que a memória, né, no computador é uma coisa que é muito valiosa e a gente precisa saber utilizá-la. A gente já viu, não é, que praticamente tudo que a gente vai fazer no computador e programar e tudo mais, a gente precisa de fazer um input, ou seja, inserir um dado, fazer com que o computador processe, né, aquilo conforme a gente quer, conforme a instrução que a gente deu para ele, e fazer com que ele nos entregue um output. Ou seja, eu imputo, eu insiro um dado, ele processa um dado e ele me retorna um dado. Mas ok, para onde é que vai tudo isso? Como é que eu acesso isso? Eu insiro a informação e ela vai para onde? Como é que o computador sabe onde que ela está? E se eu pedir essa informação para ele ali no output, onde é que ele vai buscar essa informação para me mostrar? Declarar variáveis serve para isso, sabe? Para que a gente informe para o computador que a gente vai usar aqueles dados ali e ele possa então separar, reservar um lugarzinho na memória e possa então acessar essas informações toda vez que precisar. E aí então, para ficar mais fácil, eu trouxe aqui para vocês. Se vocês ouvirem barulho de buzina, é o almoço do pão. Todo dia às 3 da tarde, 2 e pouquinho, 3 da tarde, esse moço vem entregar pão e sempre com a buzina muito alta. Então, ignora. Mas enfim, eu trouxe aqui para vocês
um desenho para que a gente possa entender melhor e uma comparação, para que a gente possa entender um pouquinho melhor como que funciona essa coisa da memória e das variáveis. Então imagina comigo que a memória do computador é como se fosse um armário. E esse armário tem ali o seu espaço, não é? Distribuído em gavetas. Essas gavetas, como vocês podem ver aqui no desenho, não são todas iguais. Tem algumas maiores, umas menores, umas medianas, tem cores diferentes. Pois é, assim como esse armário tem várias gavetas diferentes com cores e tamanhos diferentes, na nossa memória nós temos os espaços que têm endereços e tamanhos diferentes. E aí eu preciso, na hora de declarar a minha variável, eu preciso informar para o computador esse endereço e esse tamanho. Só que o endereço, eu não informo, né, exatamente o endereço que o computador compreende, porque é um endereço mais complicado, é uma mistura assim de números com letras e caracteres, uma coisa meio, pra gente, é um pouco mais complicado de entender. Então, o que a gente faz? Quando a gente vai declarar uma variável, a gente tem que dar para ela um nome, um identificador. A partir do momento que a gente dá aquele nome para a variável, o computador vai associar aquele nome ao endereço que ele compreende. Ou seja, tem o nome que eu compreendo e tem o endereço que ele compreende. E aí, toda vez que eu precisar acessar ou que o computador precisar acessar aquela informação, certo? Aquele dado daquela variável, ele vai naquele endereço e mostra para mim. Então, se eu peço para ele um output, daquela variável, ele vai lá e mostra para mim. Se eu peço para ele processar algum dado ou fazer um cálculo ou fazer algo com aqueles dados daquela variável, ele vai lá, faz e depois faz o output para mim. Então, serve para isso. E com relação ao tamanho, a gente também não informa para ele, eu quero tantos MB, nem nada disso. A gente vai informar o tipo de dado. Isso é muito mais fácil para a gente. Então, existem vários tipos de dados. Esses tipos de dados, cada tipo de dado, ele tem, né, características que são em comum, certo? Então, eu vou verificar, tá? A variável que eu quero declarar tem essa e essa e essa característica. Ela vai se encaixar onde? Opa, talvez no inteiro, ou talvez numa string, ou em um float, não sei. Então, e daqui a pouco eu vou falar um pouquinho mais sobre os tipos de dados. Então, é importante que eu saiba pelo menos os principais tipos de dados, não é? Para que eu veja ali as características dele e possa analisar em que tipo de dado que a minha variável que eu quero declarar se encaixa. Eu vou citar aqui para vocês, então, agora os principais tipos de dados que nós temos, mas assim, nós temos muitos outros, e aí depois você pode até pegar ali uma tabelinha e explorar um pouquinho mais. E eu vou falar então como que é em português, mas também em inglês, que é o que a gente vai usar na programação, certo? Então vou falar em português só para a gente poder entender, mas a gente vai sempre usar em inglês para ficar mais fácil ali para quando for programar. Então nós temos o grupo, não é? Os tipos que são inteiro, ou seja, para armazenar aqueles números que não são quebrados, que não são decimais, como por exemplo 1, 10, 20, 30, 400, 700, números assim, e aí em inglês a gente chama de integer. Temos também os números que são decimais, ou seja, se eu tenho os números inteiros, eu também tenho que ter os decimais, certo? Que são os números quebrados, que são os números ali que tem vírgula, ou seja, 1,5,
2,7, 4,1, 0,8, números assim. E a gente chama eles então de float. Então nós temos integer, float. E nós temos também para texto, certo? A gente precisa armazenar texto, é claro. Então nós temos tanto para texto mesmo, né, em extensão, nós podemos também armazenar só caracteres. E nós chamamos isso em inglês de string. E nós temos também o tipo lógico, que é basicamente verdadeiro ou falso, né? True ou false, ou 0, 1 e 0, 0 e 1, enfim. E aí nós chamamos isso de booleano, são o tipo de dados booleanos, certo? Então esses são os principais. Então é isso, esse foi o vídeo de hoje. Espero que tenha te ajudado, que eu tenha conseguido explicar com o máximo de clareza possível. Se você tiver dúvidas, se você se sentir sozinho nessa caminhada, se você quiser conversar, manda mensagem, comenta, manda e-mail. A gente tá aqui para ajudar, tá bem? Força aí, vai dar tudo certo. Esse começo é chato mesmo, mas com o tempo você vai vendo que tudo vai se encaixando e tudo vai melhorando, tá bom? Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau!